Eu gostaria agora da sua atenção e reverência diante da santa palavra de Deus. Ninguém andando nem conversando, só quem está trabalhando no evento, por favor. Esse texto que nós abrimos aqui é a segunda carta do apóstolo Paulo. Paulo foi a Corinto na sua segunda viagem missionária. E ali ficou 18 meses plantando uma igreja. 18 meses Paulo esteve ali na cidade de Corinto plantando uma igreja. E ao escrever este texto que nós lemos, ele está dizendo: quando eu fui ter convosco, quando eu estive aí esses 1 ano e meio com vocês, trabalhando, plantando uma igreja, pregando, eu não estava interessado em ensinar filosofia a vocês, porque eu estou na terra de Platão, Aristóteles, Sócrates, mas eu não me preocupei em impressionar vocês com a minha retórica, com o meu argumento lógico. Eu não me propus ficar esse tempo todo ensinando metodologias, não. Quando estive com vocês todo esse tempo, eu me ocupei de uma coisa apenas: ensinar a cruz de Cristo. Foi isso que lemos. 1 Coríntios 1, 22, ele vai dizer isso: porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gregos. Essa noite eu quero também, à semelhança de Paulo, não gastar o meu tempo, nem o seu tempo, com baboseira filosófica, com história da carochinha, com coisas que eu inventei ou sonhei, ou apresentar aqui a minha opinião de determinada coisa. Eu não irei fazer isso. Eu vou apresentar a vocês a cruz de Cristo. Esse é o tema da minha mensagem. Vamos entender a cruz de Cristo. Abra comigo agora em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Marcos 15, verso 22. Marcos 15, 22 está assim: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Agora pula para o verso, um minuto, não, Marcos 15, primeiro verso 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Agora o verso 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria a cada um. Agora o verso 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Até aí. Diante de nós está o fato mais importante da história da humanidade. Diante de nós, o texto que nós lemos relata o fato mais importante da história da humanidade: a crucificação. Esse é o coração do Evangelho, é o centro do Evangelho. Pregadores hoje raramente explicam detalhes sobre a cruz de Cristo. Raramente você vê uma exposição centrada
exclusivamente sobre a cruz de Cristo. Mas diante de nós está colocado o fato mais importante de toda a humanidade. É impossível, escute, é impossível você compreender o Evangelho se você não entender a cruz de Cristo. É impossível você conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, se você não conhecer a cruz de Cristo. É impossível conhecer a depravação humana, a essência da queda do homem, sem conhecer a cruz de Cristo. Não basta dizer somente que Jesus morreu. Muitos já morreram. Todos vão morrer. Não basta só dizer que ele sofreu. Muitos já sofreram. E outros sofreram muito mais que Cristo. Cristo não sofreu tanto como você pensa fisicamente. Os mártires do Coliseu sofreram muito mais do que ele. Não basta eu dizer só que sofreu e que morreu, porque muitos sofrem e morrem. O que Cristo está querendo dizer aqui? No verso 34 ele diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Essa é uma das passagens mais perturbadoras da Bíblia. Cristo está dizendo que foi desamparado por Deus. É difícil nós entendermos e compreendermos por que o Filho querido do Pai, o Filho amado de Deus, o Filho unigênito, foi desamparado, rejeitado, abandonado. Jesus não está fazendo um teatro ou uma metáfora. No alto da cruz ele brada e diz: Deus meu, por que desististe de mim? Por que voltaste as costas para mim? Por que esqueceste de mim? Ele foi abandonado por Deus. Mas aqui está o sentido da cruz e a razão da morte. Ao citar isso, Cristo tem uma intenção ali naquele madeiro. Ele faz aquilo propositalmente. Ele está direcionando os ouvintes ao Salmo 22. Na época de Jesus, as escrituras não eram numeradas como hoje. Quando um rabino queria direcionar alguém para certa porção da escritura, ele citava os primeiros versos, entendeu? Então Jesus cita alguns versos do Salmo 22. Então aquela multidão que estava assistindo o espetáculo, a crucificação, quando ele cita Elohim, Elohim, lama sabachthani, ele, como rabino que era, estava direcionando os ouvintes à profecia messiânica do Salmo 22. Cristo não estava apenas clamando a Deus, mas estava direcionando ao povo a profecia messiânica. O que está no Salmo 22? É uma profecia do sofrimento do Messias, que foi escrita há séculos atrás. Quando Jesus no alto do madeiro grita: Elohim, Elohim, lama sabachthani, os judeus, peraí, esse texto que ele citou é um texto messiânico, um texto do Messias. Esse texto que ele citou aponta para o Salmo 22. O Salmo 22 diz que o Messias irá sofrer. E esse texto só pode se cumprir no Messias. O que esse homem pregado no madeiro está querendo dizer? Quando Jesus diz isso, quando Jesus diz Elohim, Elohim, lama sabachthani, ele está dizendo: a profecia do Salmo 22, no alto daquele madeiro, está se cumprindo exatamente agora. Quem está pregado ali é o Salvador do mundo. Esse texto revela algo sobre o caráter e o propósito do sofrimento de Cristo. Vamos abrir lá no Salmo 22. Vamos acompanhar Jesus. Ele está nos direcionando para lá. Ele quer falar alguma coisa para nós.
assim como ele quis falar para os ouvintes daquela época. Vamos lá. Marcos 15 que nós lemos é só uma repetição do Salmo 22. Abre no Salmo 22. Vamos ler do verso 1 ao 6. Esse texto vai mostrar sobre o caráter e o propósito do sofrimento de Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu, Jesus, olha o que está dizendo, mas eu sou verme e não homem, opróbrio ou vergonha, escárnio dos homens e desprezado do povo. Presta atenção, nesse salmo, Jesus do alto da cruz cita só uma porção, porque era a maneira que os rabinos usavam para levar a pessoa a um texto. Se ele citou os primeiros versos, ele está mandando o povo voltar lá para o Salmo 22, porque no Salmo 22 está o significado da cruz. Vejamos, no verso 1 e 2, Jesus no seu clamor mostra que ele se considera desamparado por Deus. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Cristo está dizendo aqui que foi abandonado por Deus, e ele está consciente disso. Ele está consciente que lá naquela cruz, Deus deixou o filho querido, desamparou, voltou as costas, o abandonou. No verso 4 e 5, vamos lá, Cristo recorda a fidelidade pactual. Deus tinha um pacto com o seu povo, ele recorda a fidelidade que Deus tinha com o povo. Olha lá, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Há uma contradição ocorrendo aqui. Por que Cristo citou isso? Nunca houve um período da história de Israel em que um justo clamasse a Deus e não fosse liberto. Nunca houve na história de Israel onde um justo invocasse, clamasse a Deus e não tivesse livramento. Entretanto, o filho agora está pendurado no madeiro, clamando pelo pai, e o pai volta as costas para ele, e o pai o desampara. É o que Cristo está dizendo. Agora, estou pregando sobre a cruz, para você entender. Qual poderia ser a razão do abandono do pai? Por que Deus faria isso com o filho amado? O filho unigênito. Por quê? O verso 3 e o 6 nos dão uma resposta. No verso 3, Deus diz que Ele é santo. Olha só, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, ok? O 3 e o 6 vai dizer, o 3 diz que Ele é santo, e no verso 6, Cristo admite o indizível, Ele se tornou um verme. Olha lá, mas eu sou verme e não homem. Deus abandonou o seu filho na cruz, porque ele se tornou um verme. O hebraico aqui fala de larva, ele se tornou uma larva. Ele se comparou a um ser asqueroso. Já viu a larva de um mosquito, de uma lagarta? Ele se tornou um verme. E por que ele se tornou um verme? Por que Cristo usou um termo tão forte consigo mesmo? Porque naquela cruz, toda a nossa iniquidade caiu sobre Ele. Porque naquela cruz Ele se fez pecado. Isaías 53:6 diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, toda iniquidade caiu sobre Cristo, e Deus, por ser santo, o que é ser santo? Não tem parte com o pecado, volta as costas e abandona, desampara o próprio Filho. Essa foi a razão. Mas não é só esse termo repugnante que Cristo usa para si, não. Ele também, a Bíblia diz que ele também se tornou um bode expiatório e bode emissário. O livro de Levítico contém uma segunda metáfora. Bode. Deus requereu do seu povo uma oferta envolvendo 2 bodes. O primeiro bode era sacrificado como oferta pelo pecado diante do Senhor. Cristo derramou o seu sangue para expiar nosso pecado. O segundo bode era o bode emissário. Ok? Então o bode era o sumo sacerdote pegava o bode e ele era oferecido para sacrifício, o seu sangue expiava o pecado. João Batista, quando vê Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também é comparado a um bode, a uma ovelha. O segundo bode, o sumo sacerdote punha as mãos em cima dele, transferindo simbolicamente o pecado de Israel para o bode, e soltava o bode. Ele é condenado a vagar fora dos portões, fora da cidade, e morria até no deserto. Cristo, como um bode emissário, foi crucificado fora de Jerusalém, fora dos portões. Cristo carregou em seu corpo sobre o madeiro nossos pecados e sofreu e morreu sozinho, fora do arraial. Na cruz ele é comparado a um verme, é comparado a um bode. Por que tais comparações? Por que comparações tão repugnantes? Poderia até ser blasfêmia, se não viesse da própria Escritura. Poderia ser blasfêmia dizer que Cristo se tornou um verme, um bode expiatório e um bode emissário. Resposta: por que tais comparações foram feitas? Ele foi feito pecado. O amado do Pai se tornou maldição. Na cruz, aquele que é declarado santo, santo, santo pelos serafins, foi feito pecado. Agora, para nós aprendermos, o que significa Cristo ter sido feito pecado e Cristo ter sido feito maldição? Na cruz, Cristo se fez pecado e Cristo se tornou uma maldição. O que significa isso? Primeiro, Cristo se tornou pecado. O que significa isso? Em sua segunda carta para Corinto, o apóstolo Paulo escreve, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. João Calvino diz que Cristo se tornou pecado no mesmo sentido que os crentes foram nele feitos a justiça de Deus. Cristo não se tornou pecado por um desvio moral. Cristo não pecou. A ideia é assim, nosso pecado foi lançado na conta de Cristo, e Ele assumiu a nossa dívida. Não é que Ele pecou, nem foi pecador, mas na cruz foi considerado como alguém que pecou, e foi considerado como um pecador. Ao levar nosso pecado, ele não se torna pecador. É uma blasfêmia dizer isso, mas ele é considerado, contado como um pecador. Cristo não se tornou pecado por causa de uma degeneração moral do seu caráter, mas como consequência da imputação do nosso pecado sobre Ele. Quantos estão entendendo? Foi isso que aconteceu. Para você ter uma ideia o que foi feito, é assim. A Bíblia diz que Ele em tudo foi tentado, mas sem... Não leu a Bíblia, meu filho? Mas sem pecado. Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado.
O que significa? Ele suportou as piores tentações. Uma coisa é você ser tentado, Cristo não. Um ser santo foi tentado e foi tentado em tudo e no limite máximo. E a Bíblia diz que ele não pecou. Vamos dar um exemplo, mostrar para você a grandeza de Cristo. Vamos entender que a tentação é como uma barra de ferro, para quem faz fisiculturismo. Você coloca aqui 50 quilos de cada lado, 50, 50. E a ideia é você ficar em pé com o peso. E Cristo de cá, com 50, 50. Vamos supor que o peso é a tentação. E à medida que o peso aumenta, o que ceder é o que caiu em tentação. Entendeu? Então é assim. Tá eu de cá e Cristo de cá. Bota 50 aqui, 50 de lá. Eu estou firme. Bota 50 e 50 em Cristo, firme. Bota mais 100 de cá, 100 de cá. 150 de cada lado. E eu começo a dar uma tremidinha. Bota 100 de 100, 150, Cristo firme. Bota mais 50, 50, 200 de cada lado. Eu dou uma balançadinha. Bota mais 50, 50, 200 de cada lado. Bota mais 50, 250 e 250 eu começo a tremer. Bota mais 50, 50, 250 e Cristo lá. Bota mais 100, 100, 350, eu caio. Bota 100, 100, 350 e Cristo lá. Bota mais 500, 850 de cada lado e Cristo lá. Bota mais 1.000, 1.800 de lá e ele incólume. Bota 1 milhão de quilos de lá e ele não mexe 1 milímetro. Em tudo foi tentado, não cedeu 1 milímetro. Eu nos 200 já estava no chão. Cristo carregou todo o peso do pecado de toda a humanidade e não caiu. Mas na cruz ele se fez pecado. Ele recebeu. Ele deixou que na conta dele fosse lançados os nossos pecados. Ele desceu que o nome dele recebesse a nossa culpa. Vou fazer uma ilustração, talvez é meio pequena, mas você vai entender. O que significa? Uma coisa é você se fazer pecado. Imagina você se fazer pecado. É uma coisa meio que natural, porque você já nasceu em pecado. Outra coisa é um ser. Imagina aqui na esquina de Campinas, numa travessa onde a prostituição come solta. Tem 5 prostitutas ali da pior espécie, mascando chiclete, falando no celular às 4 da manhã. Uma irmã, a mais piedosa da igreja santa, mais pura, mulher de oração que se veste com decência, a mais piedosa, toda fina, está passando ali para evangelizar uma delas. E de repente acontece um bafafá ali, a polícia passa e não identifica ninguém, e coloca 5 prostitutas no camburão e pega a irmã mais pura e piedosa e joga com ela. Imagina a cena. O camburão todo lotado, 4 horas da manhã, e as prostitutas estão lá, mascando chiclete, fazendo a unha, como se nada tivesse acontecendo, falando no celular. E aquela irmã nunca viu aquilo, nunca se meteu com aquele tipo de mulheres, nunca entrou em um camburão. Imagina quão manchada, imagina quão ofendida, imagina quão... Isso é para você ter uma ideia, que aquele puro, sem pecado, inocente, 3 vezes santo, naquela cruz foi manchado. Naquela cruz toda a nossa depravação, nossa vileza alcançou aquele que nunca se meteu com algo impuro. Ele se fez pecado. Ele se fez pecado. Segundo, não só se fez pecado, mas na cruz se tornou uma maldição. Cristo ter se tornado pecado já é uma verdade terrível e quase incompreensível para nós. Entretanto, Paulo vai mais fundo e diz que ele não só na cruz tornou-se, se fez pecado, mas se tornou uma maldição. Ele diz que Cristo se tornou uma maldição. O que significa isso? O que Paulo está querendo dizer isso? A Escritura declara, para entender, vamos entender o que é maldição. A Escritura declara que toda a humanidade divina, que toda a humanidade se encontra debaixo da maldição. Por quê? Por ter violado os preceitos da lei. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei. Quem são os das obras da lei?
nós, todo homem, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então todo aquele que observa a lei e não consegue praticar, é considerado maldito. Qual homem nessa terra, um homem nascido de mulher, já conseguiu cumprir a lei? Ninguém. Então todos os que quebram a lei são malditos. A palavra maldição vem do grego katara, que quer dizer execração, imprecação, danação. Pra você ter uma ideia o que é maldição? A maldição divina é o antônimo da bênção divina. Situação de desgraça. Se aquela pessoa é bem-aventurada, o oposto, ela é amaldiçoada. Da perspectiva celeste, aqueles que quebram a lei de Deus são vis e merecedores de todo desprezo. São um lote de desgraçados, juntamente expostos à vingança divina e corretamente destinados à destruição eterna. Esse é o estado daqueles que quebram a lei. Os pecadores, os filhos de Adão, os homens, eles estão debaixo de maldição, eles são objeto de abominação a Deus. Agora, por que Cristo se fez maldição na cruz? Porque Gálatas 3,3 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem quebra a lei é maldito. Quando Cristo vai para a cruz, Ele se torna pecado. O que é pecado? Quebrar a lei. E quem quebra a lei se torna maldito. Por Ele ir para a cruz e por Ele ir para a cruz e tomar o nosso lugar, se Ele tomou o nosso lugar, Ele toma também nosso pecado. Então Ele se torna um pecador e um violador da lei. Quem viola a lei está debaixo da maldição. Então Ele não só se fez pecado, mas por violar a lei, esteve debaixo da maldição na cruz. Por isso o Evangelho era um escândalo para os judeus. Como assim? Eles não podiam crer que o Messias dele era um objeto de maldição, porque eles sabiam, Deuteronômio 21:23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Os judeus entendiam da lei, eles diziam: não é possível que o nosso Messias está pendurado no madeiro, porque Deuteronômio 21 diz que aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Por isso eles rejeitaram Cristo. Eles não entendiam que era necessário assim fazer para redimi-los. Mas Cristo tornou-se uma maldição na lei, naquela cruz. Entendendo um pouco mais da questão de maldição, para vocês entenderem. Deuteronômio 27:28, presta atenção. Existia dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O que Moisés fazia? Moisés subia no Monte Ebal, e do Monte Ebal, Moisés lançava as maldições sobre todos aqueles que quebravam a lei. Então ele subia no Monte Ebal, e a maldição, e ele lançava a maldição, e a maldição caía sobre todos que quebravam a lei. Depois ele subia no Monte Gerizim e lançava as bênçãos sobre todo aquele que obedecia à lei. Só existe duas categorias de pessoas, presta atenção. De um lado estava quem? Quem quebrou a lei. Quem quebrou a lei? Todos os homens e toda a raça humana tinha que estar debaixo do Monte Ebal, e ele lançava a maldição para cair sobre todos que quebravam a lei. E diante do Monte Gerizim, debaixo, quem estava? Só um homem, o único que cumpriu toda a lei, Cristo. Só Ele tinha direito em todo o universo, até hoje, de receber as bênçãos do Monte Gerizim. Mas sabe o que Ele fez na cruz? Trocou de monte, tirou o povo dele do Monte Ebal, colocou debaixo do Monte Gerizim, e ele foi para o Monte Ebal, por se fazer pecado, disse: Senhor, agora lança sobre mim todas as maldições que eram para cair
neles. Estou mostrando para você o que é a cruz de Cristo. Só para você ter uma ideia, o que aconteceu na cruz. Por isso na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Olha o que aconteceu na cruz. Eu vou ler algumas maldições que caíam sobre quem quebrava a lei. Escute. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereça. O Senhor fará que a pestilência pegue a ti, até que consuma a terra, até que a terra te consuma e passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, a febre, a inflamação, e com calor ardente, a secura, e com crestamento, e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Estou lendo as maldições para quem quebrava a lei. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, por isso ele não ouviu o filho, e a terra debaixo de ti será ferro. Todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardar os mandamentos e os estatutos que ordenou. Na cruz do Calvário, estas maldições caíram sobre Cristo. Ele foi amaldiçoado. Salmo 32 diz: bem-aventurado, escuta para você entender. Bem-aventurado é aquele, o que é o bem-aventurado? O oposto do maldito, é o abençoado. O oposto do abençoado, maldito, maldição. Então o texto está dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, esse é abençoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui pecado. Ok? Então, bem-aventurado é o que o pecado é perdoado, o pecado é coberto, e quem Deus não atribui iniquidade. Se bem-aventurado é quem Deus perdoa, quem Deus não atribui iniquidade, quem Deus cobre o pecado. O contrário de bem-aventurado é que é maldição. Na cruz, o pecado de Cristo o pecado do homem foi atribuído a Cristo. Na cruz, o pecado não foi coberto, foi lançado sobre Cristo. Na cruz, o pecado, Cristo não foi perdoado, mas foi julgado condenado. Se bem-aventurado é quem tem o pecado coberto, maldito é quem tem o pecado sobre ele. Cristo foi maldito. Agora você entende? Por essa razão, o Filho de Deus tomou nosso lugar, carregou nossos pecados e foi desamparado por Deus. Estou ensinando para você o que é a cruz, o que ele fez para nos salvar. Agora, vamos para a ira de Deus. Talvez você não tenha ouvido muito falar sobre a ira de Deus. Antes de tudo isso acontecer, nós vamos para o jardim Getsemane. O jardim Getsemane, Jesus foi para lá poucas horas antes de ser crucificado. E Cristo orou 3 vezes ao Pai. Presta atenção: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Pergunta: o que havia neste cálice? A Bíblia diz que ele orou em Lucas com tanta intensidade, com tanta aflição, que o seu suor foi como gotas de sangue. O que havia naquele cálice que fez com que Cristo suasse sangue, pedindo desesperadamente para não beber? Muitos dizem que o cálice que ele ia beber era o chicote romano, eram os pregos que ele via que ia furar ele, era a coroa que ia perfurar o crânio, era a lança do soldado romano, era porque seria despido, desbofeteado e apanhado, era o sofrimento. Não era o sofrimento físico que Cristo está tremendo. Por quê? Você acha que no primeiro século, Nero
colocou os nossos irmãos para ser comido com leões, queimados em postes para acender os seus jardins, com piche, cera quente, e morriam cantando, mutilados, degolados, mastigados, e o nosso capitão, o capitão da salvação, estava com medo de uma cruz. Você acha que o nosso Cristo é covarde e estava com medo de um prego? Se os grandes mártires queimados na fogueira como John Huss morreu cantando. Não era isso que tinha no cálice. O que é então que tinha no cálice? Jeremias nos dá a resposta. O que Cristo ia beber naquela cruz? Verso 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão agora este cálice, o cálice do vinho do meu furor, e dará de beber dele a todas as nações as qual enviar, para que bebam, e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei a eles. O que estava no cálice era a ira de Deus. A ira de Deus na cruz ia ser despejada sobre o Filho de Deus. Era isso que ele orou. Por quê? Presta atenção. Em razão de tudo isso, de tudo o quê? De se fazer verme, de se fazer bode, em razão de se fazer pecado, em razão de se tornar uma maldição na cruz, tudo que Cristo merecia era a ira de Deus. Cristo sofreu o aterrorizante abandono do Pai e bebeu o amargo cálice da sua ira. Foi isso que aconteceu. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? Presta atenção. A ira de Deus não é um Deus vermelho, bravo, igual aquele avô seu. Não é isso. A ira de Deus é a resposta de Deus da sua justiça. A justiça de Deus condena o pecador, a ira executa. A ideia é assim, ó, pra você ter uma ideia. A justiça bate o martelo no tribunal, condena. Não é isso? A justiça condena. A execução, cadeira elétrica. Entendeu? A justiça diz para o criminoso: culpado. A pena, cadeira elétrica. A justiça de Deus diz: o pecador é culpado. E a ira de Deus é a execução do pecador. Na cruz, não era eu que estava lá, era você. Era Cristo, não era eu. Não eram nós. O criminoso foi Cristo. A justiça de Deus bateu a sentença e diz: ele se fez culpado. Agora vem a execução do criminoso. Qual é? A violenta cólera de Deus tem que ser despejada sobre o culpado. Quando Deus olha do céu, aonde está o pecado do homem? No homem? Está em Abraão? Ele está com o cálice da ira. Está em Abraão para derramar? Não, não está em Abraão. Está em Isaac? Não, não está em Isaac. Está em Jacó? Está em Davi? Está em mim? Está em você? Não. Quando ele olha do céu, onde está? Está no meu filho. Então dos céus ele lança a sua ira sobre o filho para executá-lo. Vou te dar uma ilustração. Imagina um terremoto. Imagina um meteoro. A 2 horas daqui, ele está vindo para colidir com a terra. Esse meteoro é 20.000 vezes mais pesado que a terra e 20.000 vezes mais largo. E ele está descendo a uma velocidade de 460.000 quilômetros por segundo, a velocidade da luz. Ele está 2 horas e vem de encontro, e ele vai cair sobre a terra e vai espatifar. Não vai sobrar uma partícula de poeira se esse meteoro colidir. E quando ele está vindo, e quando está alguns minutos de colidir com a terra, entre a terra e o meteoro, uma parede 20.000 vezes maior que o meteoro, mais grossa, mais larga, se ergue, e o meteoro colide com a parede, e milhões e milhões de estilhaços se espalham pelo espaço, e nenhum estilhaço
toca sobre a terra. A terra é salva. Mas e a parede? Não aguentou. Foi feita em pedaços. A ira de Deus, 1 milhão de vezes maior que a terra, estava vindo, sendo lançada sobre todos os pecadores. E quando ela está vindo, ia colidir com a terra. Lá no madeiro, um homem estende um braço, estende o outro, e ele sofre toda a cólera na cruz, sem que nenhuma gota do cálice pegue, seja lançada em nós. Ele sofre, suporta toda a ira, nenhuma gota cai sobre nós. Mas e o filho? Não suportou, morreu. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Você está vendo o que foi feito por você? Você está entendendo o que aconteceu naquelas 3 horinhas, em cima de um pau transversal? Ele se tornou pecado no seu lugar. Tornando-se pecado, se fez transgressor da lei. Fazendo-se transgressor da lei, se tornou uma maldição. Se tornando uma maldição, teve que pagar. Pagou suportando todo o castigo. Eu não tenho como mensurar o que Cristo suportou. Não dá para ter ideia a intensidade do que foi derramado. Foi tão intenso que Ele pagou com a vida. Ele não suportou. Ele morreu. Morreu. Cristo morreu. Morreu. Agora deixa eu fazer uma pergunta. A história acaba aí? Com a morte? Cristo ainda está morto? A história não acabou. Se na cruz acontece a imputação, o que é a imputação? Você conhece? Amputar. Amputar um braço, tirar fora. Imputar, colocar dentro, colocar na conta. Na cruz, nosso pecado foi imputado, creditado, lançado na conta de Cristo. Mas na cruz acontece a doutrina da dupla imputação. O que é dupla imputação? Uma vez que meu pecado foi lançado na conta de Cristo, não tem mérito para eu ir para o céu. Se eu chegar lá no céu e chegar, licença, eu quero entrar. Entrar? Mas entrar como? Para entrar você tem que cumprir toda a lei. Você cumpriu algum pingo dela? Tem que ser justo. Você tem que ter mérito para entrar aqui. Foi mal. O que acontece na cruz? Olha que negoção que a gente fez. Nosso pecado lançado na conta dele. Quem foi o único que cumpriu toda a lei, todo dia, toda hora, até morrer? Quem que tinha mérito para entrar no céu? Na cruz. Ele pega o mérito dele, a justiça dele, o direito dele, e ele coloca lá na tua conta, e ela fica gorda, cheia de 0, 0, 0, 0, e agora você pode entrar no céu, e o anjo olha para sua conta e entra, pelo amor de Deus, entra, mas agora calma, você vai aplaudir agora. Agora, quando que foi feito isso? Romanos 5:21, Romanos 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, para que nós fôssemos a justiça de Deus. Ele morreu por nossas transgressões, pelo pecado e por mérito, mas ressuscitou para nossa justificação. No terceiro dia a pedra do sepulcro rola, ele ressuscita dos mortos, e a justiça dele é lançada sobre nós. Agora pode aplaudir.
menino, você está achando que eu vim aqui perder tempo para falar de Buda? Não, santo. Maomé, pedófilo, voou numa jumenta, tenha dó. Dalai Lama, Confúcio, Hare Krishna. Querido, esse é aquele que nós temos que quebrar as rótulas e ficarmos de joelhos. Ele é aquele que temos que fechar os olhos como serafins, santo, 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 santo. No terceiro dia, pode rir, no terceiro dia, como é que eu sei que Deus aceitou o sacrifício dele? Como é que eu sei que o sacrifício foi suficiente para me salvar, perdoar? Como é que eu sei? Deus pediu, morreu, daí, não quero. Como que eu sei que tudo isso é verdade? Nós estamos aqui igual uns birutas. A prova que Deus aceitou o sacrifício, a prova que está tudo consumado, foi que no terceiro dia, a morte com todas as correntes estavam asfixiando e prendendo ele na tumba. Mas no terceiro dia, uma das correntes, e ele ressurge dos mortos, mostrando que Deus aceitou o seu sacrifício. E você pode hoje gritar: tetelestai, está consumado. Com a ressurreição, entra ele no céu, que a Bíblia diz que ele ressuscitou e subiu ao céu, nosso irmão mais velho. Depois dele, todos nós ressuscitaremos e estaremos lá com ele, tudo porque ele se fez verme, bode, pecado, maldição, sofreu a ira, morreu, mas no terceiro dia, ressuscitou. Agora, para terminar, não olhe no relógio. Se você olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Já foi 2 irmãos que olharam, é 30. Escute, John Flavel, já ouviu falar de John Flavel? Compre os livros dele, é um puritano, foi um puritano do século XVIII. O amado escritor John Flavel, certa vez escreveu, contou uma história que envolvia o diálogo do Pai, Deus, e do seu Filho Jesus, com respeito à humanidade caída e o grande preço que seria pago para salvar eles. Ele escreveu assim, vamos ver o diálogo agora. Aqui você pode imaginar que o Pai disse a Cristo, enquanto negociava por você. Cristo agora começa. Não, o Pai começa. Pai, meu filho, Deus falando para Jesus, aqui está uma companhia de pobres almas miseráveis, que se desfizeram completamente, e agora estão vulneráveis à minha justiça. Filho, a justiça exige ser satisfeita em favor deles, ou se satisfará na ruína eterna deles. O que deverá ser feito em favor dessas almas, filho? E assim Cristo responde. Agora o filho, ó meu Pai, tal é o meu amor e piedade por eles, que em vez de perecerem eternamente, eu me responsabilizarei por eles como fiador. Traze todas as tuas contas para que eu veja o quanto devem a ti. Pai, traga-as todas, para que não haja nenhuma pendência. De minha mão tu as requererá. Prefiro escolher sofrer a ira que pertence a eles, do que deixá-los sofrer. Sobre mim, meu pai, sobre mim estejam todas suas dívidas. Agora o pai vai abrir o olho do filho. Mas meu filho, se te colocar no lugar deles, deverás considerar pagar até o último centavo, sem esperar abatimento. E se eu os poupar, não espere que pouparei a ti, filho. Agora o filho, compreendo, pai, que assim seja. Cobra tudo da minha conta, sou capaz de esvaziá-la. E muito embora isso se revele uma espécie de aniquilação, embora possa empobrecer de todas as minhas riquezas, embora esvazie todos os meus tesouros e sofre todas as ruínas possíveis, ainda assim estou contente em fazê-lo, meu Pai. Veja o significado da cruz de Cristo.